Olá, pessoal! Mais um momento juntos, o destrinchar da teoria à prática, uma fala de educador para educador. Então, estou passando para compartilhar com vocês mais uma experiência exitosa que eu estou realizando na minha turma. Falta pouco para a conclusão do nosso ano letivo, não é isso? Apenas 4 meses. E como está o perfil da minha turma? Eu tenho uma turma de 24 alunos, tá? E desses 24 alunos, 95% da turma já se encontra alfabetizados, lendo textos com fluências, textos longos e curtos, desenvolvendo as habilidades que foram planejadas com aquele foco, tá? Na recomposição dessa aprendizagem. E para o momento de hoje, eu quero compartilhar um planejamento estruturado que eu estou fazendo nas áreas interdisciplinar, com foco na habilidade de leitura e escrita, contemplando as diversas áreas do conhecimento. E nesse momento nós estamos com as atividades dos gêneros textuais. Isso, trabalhando as tipologias, tá? E trabalhando os gêneros textuais. Não podemos esquecer de diferenciar o que são tipologias textuais, que são os tipos de textos, e o que são gêneros textuais. Então, a minha turma, desde o início do ano, eu tenho organizado o meu planejamento estruturado, trabalhando em cima desses tipos de gêneros. A partir do início do ano, todas as diversidades de gêneros e de tipos de textos serão trabalhados na sala de aula. Claro, com especificidade e intencionalidade. Por quê? Porque a cada texto estudado ou a cada atividade realizada, que seja uma atividade, que seja um projeto integrador, uma atividade de uma sequência didática, uma atividade permanente e os exercícios de aplicabilidade com as atividades já realizadas, todos eles contemplam os tipos de textos e os gêneros textuais. Então, olha que bacana! Foi a partir de um planejamento estruturado com um projeto integrador Água, na minha turma, que nós desenvolvemos juntos, compartilhamos esse planejamento juntos. Foi uma construção coletiva, dialógica, com aquele momento de fazer uma escuta ativa, tá? Uma escuta ativa, uma escuta que o aluno deu sua opinião, que colhemos e problematizamos algumas situações. E assim foi que o projeto se desenvolveu. Com o tema água, estudamos as áreas da ciência, da história e da geografia e incluindo os gêneros e os tipos textuais. Começamos, sim, pela narrativa, porque quando nós vamos falar de tipos de texto, a gente vai caminhar por 5 campos de conhecimento, que é o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto argumentativo, o texto injuntivo e também trabalhamos com os textos argumentativos. Bacana? Então, foi a partir daí que nós começamos a trabalhar os tipos e os gêneros de textos. A cada texto lido, o foco era que gênero ou que tipologia é esse texto. E assim, o aluno vai trabalhando o ano inteiro e passando por todas as diversidades de tipos e de gêneros, com aprofundamento das estruturas destes textos. E para isso, nós fizemos um momento caminhando pela ciência, pela história e pela geografia. E olha que bacana! Esse
momento desse planejamento, com esse projeto integrador, nós caminhamos por um momento investigativo e com situações problematizadoras. Trouxemos a matemática profundamente com o gênero situações problema. Sim, porque situações problemas também é um gênero textual. Você sabia disso? Legal! Então, com a problemática elaborada sobre a água, o cuidado com a água no planeta, esse recurso tão importante, a gente fez uma investigação dentro da área da história, da geografia, da matemática, da arte, da ciência e da língua portuguesa. E aí começamos a fazer uma investigação com uma visita e um estudo de campo sobre bacias hidrográficas. E como foco, escolhemos as bacias hidrográficas que perpassam aqui ao nosso município. Em especial, as 2 bacias hidrográficas que cortam a cidade, tá? E aí a gente trabalhou com essa proposta, com visita de campo, com pesquisa. Fomos fazer o estudo sobre os tipos de textos argumentativos, os tipos jornalísticos, trouxemos as notícias, pesquisamos sobre notícias do passado e do presente, sobre a história de um riacho Perucaba, e fizemos com esse momento atividades com estratégias de leitura, como linha do tempo, trilhas, A gente fez um trabalho com as trilhas das bacias hidrográficas, conhecendo de onde nasce até onde ela chega. E aí trabalhamos com jogos de tabuleiro, com cartas de enigmas, com cartas de desafios matemáticos com o tema água, tá? E todo esse momento fizemos pesquisa dentro da escola sobre o consumo de água, sobre desperdício de água. E entramos por esse caminho e aí fomos trabalhando os diversos tipos de texto. Trouxemos uma linha do tempo, que você tem esse material aí no meu canal, as aulas, por isso que o tema é o destrinchar, da teoria à prática. Sim. Se podemos sonhar, podemos fazer. E esse é o fazer, tá? E aí a gente tem os vídeos com esse momento das aulas. Para esse trabalho, a gente elaborou um planejamento estruturado nas habilidades e nas competências da base, trazendo sempre o texto como centralidade nesse conhecimento. Porque a intencionalidade e o objetivo é alfabetizar as nossas crianças com as diversas áreas do conhecimento. E aí o trabalho aconteceu interdisciplinar. E para isso eu quero te mostrar como anda a sequência dessas atividades permanentes ainda do projeto integrador. Veja que é uma proposta que eu iniciei, tá? A partir do estudo da ciência e caminhei pelas diversas áreas e trouxe para esse momento as diversas tipologias e os diversos gêneros textuais. E para isso eu quero mostrar para vocês quais foram as atividades com estratégias de leitura e de escrita com foco nessas áreas de conhecimento e no letramento matemático. Por quê? Porque as situações problematizadoras, elas foram trazidas com foco nas situações de resoluções de problemas dentro do letramento matemático. E aí eu trouxe esses jogos, essas atividades com essas propostas. E para concluir agora esse momento desse projeto, a gente realizou a nossa visita de campo, que foi um estudo aprofundado a partir das leituras com os textos informativos, com os textos de notícias de jornais, com diversos
os textos de poemas, tá? Trabalhamos poemas, trabalhamos notícias, trabalhamos reportagem. E dentro dessa proposta construímos jogos de leitura, que foi uma das estratégias para motivar e incentivar o processo de uma leitura fluente. E com isso a gente vai concluir com obras, tá? Os alunos foram produtores de suas obras literárias. Saiu um livro de poemas bacana que você vai ver que é um tema que eu estou trazendo com uma proposta de releitura a partir de uma estratégia de uma televisão. Sim, a produção dos alunos na TV. Saiu também um livro com o letramento matemático a partir de uma estratégia de leitura criativa, dinâmica e bem interativa. E também um livro que está agora, que é uma revista em quadrinhos. Porque o tema, a gente caminhou as atividades de campo, e nessas atividades de campo o foco e o nosso objeto de conhecimento e de estudo era o Riacho Perucaba e as bacias hidrográficas, com o Riacho Piauí e o Riacho Perucaba, ou Lago Perucaba, que são as duas bacias que cortam a nossa cidade. E então, os alunos, a partir de todas as produções, de todo esse estudo realizado, a gente vai concluir com mais uma produção literária, que é esse material aqui, ó, tá? Esse material que eu estou usando com eles, que é uma produção de uma revista em quadrinhos contando a história desse riacho. Os alunos fizeram, no primeiro momento, aquela roda de conversa, tá? E não podemos deixar de lembrar que, a partir da organização desse planejamento estruturado, tendo como foco algumas habilidades como ler, compreender silenciosamente, em seguida em voz alta e com autonomia e fluência, textos curtos e longos, tá? Utilizando também, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, que é uma outra habilidade. Grafar palavras utilizando regra de correspondência, grafemas, fonemas. E também a gente usou as habilidades de história, que é reconhecer a história com o resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação das mudanças, tá? De permanência ao longo desse tempo, porque esses lugares sofreram grandes mudanças. Identificar também as transformações ocorridas na cidade e nesse local de objeto de investigação, o Lago Perucaba, tá? E essa interferência nos modos de vida desses habitantes próximos, tomando como ponto de partida o presente e uma ideia de visão para o futuro da nossa cidade com observação desse espaço, além das habilidades de ciência, de arte e das demais áreas do conhecimento, contemplando sempre esse conhecimento como foco e intencionalidade, a partir dessa realidade, desse contexto. E dividimos essa proposta em momentos, tá? Você vai ver que tem uma produção bacana. Eu estou trazendo também uma produção minha, que é um livro, tá? Trazendo todas essas propostas de atividades que eu já realizei e que eu venho realizando na sala, o passo a passo de como construir uma sequência didática, um projeto integrador, atividades permanentes, sugestões e estratégias de leitura e de escrita que eu já desenvolvi na sala e que deu certo. É uma produção que está saindo com as experiências exitosas que eu já realizei na minha sala de aula e que eu acho interessante compartilhar com vocês. São experiências que deram certo e que precisam ser compartilhadas. E para esse momento, está saindo agora a produção de uma atividade diversificada, permanente,
é uma atividade que vem dessa sequência, por isso que ela é uma atividade sequenciada e permanente na sala, porque estou dando sequência ao estudo que foi planejado. Então, as crianças, a partir dessa roda de conversa, a partir da escuta, de observar o espaço, de discutir qual é a proposta de visão de futuro, tá? Para esse local, qual é a necessidade de contemplar os gêneros textuais em cada área. A gente dividiu esse trabalho da seguinte forma: vou passar o passo a passo como ficou. O primeiro momento foi aquela conversa de escuta, compartilhando as ideias sobre gêneros estudados e qual seria o gênero que poderíamos contemplar com uma produção literária. E aí foi quando a proposta de imediato saiu a história em quadrinhos, com uma produção ou de um livro ou de uma revista. No segundo momento, a gente fez assim a organização de como ficaria esse material produzido e essa organização no papel. Então, partimos para as produções e as ideias que os alunos iam colocando. O outro objetivo era: que visão de futuro temos para este lugar daqui a 10 anos? Então, a proposta ela saiu nesse nível para que eles pudessem ser os produtores de textos com visões de futuro para uma cidade que está completando o seu centenário, que tem muita história ainda para contar, tá? E aí a gente foi fazendo o passo a passo desse trabalho, que culmina com uma produção de uma revista em quadrinhos. E para essa proposta a gente trabalhou o conhecimento sobre o que é um gênero quadrinhos, como é o passo a passo, como construir, quais são os elementos que compõem esse gênero. Fizemos um estudo aprofundado sobre esse gênero textual. Depois a gente fez o ensaio de como ficaria essa produção. Os alunos confeccionaram, produziram, foram oradores de texto, foram escritores, porque eu trouxe propostas de história em quadrinho, fizemos várias leituras, conhecemos vários modelos. A partir daí, partimos para a construção dessa obra. E aí eu estou trazendo também um livro da turma contando as experiências. Nesse livro que eu estou produzindo, ele traz essa proposta, o passo a passo. Veja que lá eu tenho o planejamento todo sequenciado de todas as atividades que foram realizadas com muito sucesso. E agora a gente vai passar. O que fiz agora? A partir desse estudo, a gente começou a desenvolver as atividades, as leituras, leitura silenciosa, leitura oral, leitura compartilhada, escrita colaborativa, momento em que o aluno é o escritor da turma, leitura em pares, que um faz a leitura e o outro faz a escrita na lousa. Fizemos as intervenções com as produções, as reescritas, e agora a gente fizemos também o texto dramatizado. Recuperamos o estudo e o conhecimento da linha do tempo e das trilhas para trazer essa proposta para dentro da produção da história em quadrinhos. Dramatizamos o texto, fomos ao local, em loco, aonde fica o Riacho Pirocaba, fizemos a dramatização no local sobre o texto e os poemas. E agora eu elaborei aqui, uma atividade. Essas aqui é uma atividade permanente, sequenciada, que é a partir dessa proposta, e é uma atividade diversificada e personalizada. Cada grupo vai receber uma atividade que vem no livro, e aqui tem os desafios. Nesses desafios, a história que eles vão trabalhar é a história em quadrinhos, onde aqui, o aluno tem um aluno leitor, ele vai fazer a leitura do texto, porque está dividido por níveis, respeitando o nível de desenvolvimento de cada aluno. Então, o grupo de alunos leitores, eles vão fazer a leitura do texto e vão ilustrar o texto, que é essa revista em quadrinhos, contando, por meio da história em quadrinho, a linha do tempo do Riacho Pirocaba.
Essa é uma proposta. Esse grupo aqui é um grupo de 3 alunos. Os estudantes vão ler o texto e ilustrar a partir da leitura. Essa outra atividade, por isso que ela é uma atividade diversificada e personalizada, porque ela vai atender a cada nível de estudante da sala. Aqui essa atividade ela vai ser uma produção de texto em relatos. Olha que bacana. O aluno aqui ele recebe, tá, as partes, e aqui vai estar colado cada cena da imagem, porque quando formos fazer esse trabalho de campo, tudo foi registrado. E aquelas fotos do evento, de toda a ação que foi realizada lá no espaço em loco, elas são impressas e são coladas aqui, e agora os alunos vão produzir aqui um texto de relato a partir da cena que eles estão vendo nessa imagem. Aqui eles têm a cena dos alunos em círculos, fazendo uma revisão de texto. Então, eles vão fazer o relato do que está acontecendo aqui nessa cena. Eles vão fazer um texto, um relato em forma de quadrinhos. Essa aqui é uma atividade que vai contemplar 6 alunos e eles vão fazer o relato a partir da foto que eles têm aqui, que foi lá das visitas e do estudo de campo. Nesse outro livro, aqui, ó, é uma outra atividade, essa aqui também em quadrinhos. Veja que eles vão receber, ó, eles vão receber o texto e aqui eles vão, nesse momento aqui, os alunos vão fazer essa escrita em quadrinhos, contando a história da visita de campo. Foi o que aconteceu desde o primeiro momento. A professora reuniu a turma, falou sobre a visita. Segundo, pegaram o ônibus, foram até o espaço. Chegando no espaço, o que aconteceu? Então, eles vão fazer toda essa história em quadrinho. Eles vão usar aqui esse momento, relatando a partir também de algumas imagens, o relato com frases em quadrinhos. Nessa outra aqui, ó, mais uma atividade, mais um livro, que é mais uma revista. Nesse momento aqui, os alunos vão receber, é um grupo de alunos que vão receber esse texto, essa revista. Veja que ela está toda só marcada. E agora o desafio é para os alunos aqui, a partir da escuta que eles tiveram sobre a história em quadrinhos que foi lida na sala, recuperando esse conhecimento, o aluno vai ser o produtor, o escritor de texto, recuperando da memória o que ele já sabe sobre a trilha ou sobre a linha do tempo da história do riacho, né? Eles vão agora produzir o texto com início, meio e fim. Veja que esse nível de atividade aqui já é a produção, são os alunos que estão no nível alfabético, com leitura e compreensão de texto fluente. Eles serão o produtor. Nessa atividade aqui, os alunos vão fazer a escrita do texto e a produção e a ilustração desse texto, recuperando todo o conhecimento da sua memória. E a outra atividade, que também é uma atividade sequenciada, diversificada, tá? E personalizada. Veja que eu trouxe uma sugestão, ó, eu trouxe para cada grupo uma produção com o mesmo tema, dentro do mesmo contexto, mas com desafios diferenciados, com situações, problemas diferenciadas para ser resolvidos. Veja que eu estou dentro da temática, contemplando o conhecimento integral, tá? Dentro do mesmo tema, do mesmo contexto, porém com desafios diversificados. Cada grupo recebe uma proposta da mesma temática, mas com desafios a ser realizados a partir do seu nível de conhecimento e também contemplando a inclusão do conhecimento a partir da diversidade
de cada aluno. Isso é trabalhar dentro de uma proposta inclusiva e de equidade, cada um realizando o mesmo tempo, a mesma produção dentro das suas condições de conhecimento. E aqui a gente tem o outro, que esse aqui, ó, ele vem com o desafio, que aqui, ó, também o aluno vai ser o produtor de texto. Veja que agora ele recebe os balões, tá? Recebe a revista em quadrinho e agora ele tem como desafio recuperar o conhecimento lá do texto que está lá no jogo da linha do tempo. Também trazer esse conhecimento lá daquele momento do estudo de campo que foi dramatizado o texto próximo, né, à margem, né, do rio Perucaba. Tem um vídeo aí com eles fazendo esse momento. Eles vão trazer todo esse conhecimento, recuperar, sistematizar e trazer para essa produção. Veja que cada proposta dessa requer do professor um planejamento, requer do professor um foco em quais habilidades eu percebi que meu aluno precisa avançar, precisa reforçar, e aí em cada momento desse, desafios diferenciados. Isso sim é uma proposta estruturada. Você vai ter esse material aí no meu canal, que você já me acompanha, e a gente vai trocar essas figurinhas. Cola em mim que você vai ver que essa proposta, o destrinchar da teoria à prática, está dando certo. E eu digo sempre, se podemos sonhar, podemos fazer. Um beijo e até o outro momento, compartilhando experiências exitosas na sala de aula.